Boa tarde, senhores, boa tarde, desculpa. Vamos começar? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandra Boixá, sou professora de prática de Direito Penal, de Processo Penal e professora orientadora do Núcleo Jurídico de Niterói. Sou professora do IP3, já deu para perceber por quê, porque a professora de vocês é, né, de penal e processo penal na sua origem, e por isso meus alunos que aqui presentes estão para poder sofrer um pouquinho com o fato de que a professora vai mostrar para vocês que penal é amor. Sempre falo isso em sala de aula, quero repetir isso pelo resto da minha vida. Professor Rodrigo Drummond, nosso magnífico professor de penal e processo penal da faculdade, concorda comigo, ok? E aí eu vim mostrar para vocês, senhores, hoje, um tema muito legal na nossa jornada de aprendizado. Eu sei que vocês precisam de horas, eu sei que vocês precisam, né, de temas obrigatórios no NPJ. Eu sei que temos alunos aqui que estão aqui por causa da CC, super compreendo, mas eu quero também que vocês parem um minuto para pensar que isso vai muito além do que a aquisição de horas. Sabe por quê, senhores? Eu preciso, a partir de hoje, apresentar nesse tema para vocês um questionamento que eu queria que vocês tivessem a partir de agora. Como operadores de direito, futuros advogados, futuros operadores de direito nas áreas que os senhores forem exercer, quem sabe futuros colegas como professores. O que eu espero de vocês é exatamente isso, que a gente crie um senso crítico. Muito se fala, senhores, e muito se fala com toda razão, né, de críticas ferrenhas aos tribunais superiores desse país. Muito se fala disso. Passamos por um período eleitoral nas últimas 2 eleições, principalmente as presidenciais, onde tivemos uma ação, um exercício judicial, né, jurisdicional extremamente, excessivo. Mas aí eu preciso gritar com vocês uma coisa. Quando eu digo gritar é porque meus alunos sabem que de vez em quando eu dou um grito em sala de aula para acordar aquele bando de aluno que está dormindo ou está distraído, ou então pior, está no celular, e aí eu dou aquele gritinho básico para acordar os senhores. Vamos tentar lembrar que o poder judiciário ele é inerte. E como inerte, ele só se manifesta, ele só decide, ele só é, né, dito, criticado, impugnado e questionado porque alguém se comportou, alguém se manifestou em juízo, pedindo uma manifestação expressa do judiciário, ok? O que que acontece? A maioria dos senhores precisam lembrar que o judiciário é inerte. Se alguém foi ao TSE, se alguém foi ao STJ, se alguém foi ao STF, eu gostaria de lembrar os senhores que não é por opção. O Tribunal Superior ele é obrigado a se manifestar. Ele é obrigado a se manifestar. E aí sim, senhores, a partir dessa premissa que vocês vão sedimentar, de lembrar que ele não está se manifestando porque ele está agindo de ofício. Professor, a gente sabe de casos que eles agem de ofício. Sim. E sabe por que existem casos que eles agem de ofício? Porque a lei assim autoriza. A lei que por muitos nunca sequer foi criticada. Que lei, professor? O CPP, que autoriza a instauração de inquérito de ofício, que autoriza a prisão preventiva de ofício, que autoriza, durante muitos anos tivemos um CPP, né, para quem não lembra, o Código de Processo Penal de vocês é da década de 40. Ele é um copia e cola do Código, né, processual italiano, em parte, né. De Itália de 40, a gente está falando de uma Itália fascista. E não é uma questão política, senhores, é uma questão histórica. E aí, quando a gente esquece que a gente copia e cola um código fascista, a gente traz para a nossa realidade na época um código inquisitorial, um sistema muito inquisitorial, e que passou a ser lido, e passou a ser lido a partir de 80, como não mais inquisitorial, mas sim através de um sistema acusatório. Então, passa a se ler o Código de Processo Penal por um viés garantista. Olha a palavra! Através de um viés garantista. Esse viés garantista que nada mais é, senhores, que é olhar a aplicação da lei penal e processual penal através da Constituição. Tudo bem? E aí, senhores, essas críticas, né, que muito se fazem aos tribunais superiores, principalmente ao Supremo, uma das maiores, que aí, não vou mentir para os senhores, é, eu sou uma das adeptas, do ativismo judicial. Professor, o que que você quer dizer com ativismo judicial? Eu queria lembrar aos senhores que quando a gente critica, né, o ativismo judicial dos tribunais, a gente não está dizendo que ele está agindo de ofício. A gente não está questionando o agir de ofício. A gente está questionando como é que o judiciário, ao responder uma demanda posta em litígio, ele acaba agindo.
ele acaba agindo além daquilo que competiria, que seria da competência do judiciário. Professora, mas se a pessoa vai à justiça e pede senhor, se as pessoas forem à justiça pedindo um pedaço da lua, o judiciário não tem que simplesmente dizer: "Eu não posso dar um pedaço da lua, mas eu posso dar um pedaço de Marte". Nos 2 casos não compete ao judiciário exercício desse tipo de atribuição. É isso que muito se questiona. O judiciário tem sido usado como um escape, um meio de solução de questões, principalmente de políticas públicas. E qual é o problema, senhores? Na hora que a gente concorda com o ativismo judicial naquilo que nos faz bem, naquilo que nos conforta, naquilo que efetivamente supre uma necessidade da sociedade, em virtude da inércia do executivo, inércia do legislativo, a gente concorda, a gente bate palma para o judiciário, a gente vangloria o Supremo. O problema é que quando a gente concorda com o ativismo judicial, a gente não pode escolher qual ativismo judicial que a gente quer que ele exerça. A gente tem que simplesmente ter um juízo crítico de que na hora que a gente abre um precedente de achar que é válido o Supremo agir de forma ativista no sentido de criar soluções jurídicas a situações não regulamentadas, de criar situações jurídicas, né, de criar preceitos jurídicos onde não há lei, por exemplo, e na hora que a gente faz isso, a gente acaba dando asas à cobra, ok? E quando a gente, desculpa, senhores, me perdoem, quando a gente dá asas à cobra, a gente não diz para ela, ó, você só pode bater essa outra asa você não pode. Não é assim que funciona, senhores. E aí, qual é a maior crítica da professora? Durante o período eleitoral, principalmente, a gente teve de tudo. A gente teve críticas de que o ministro supremo era a favor de um lado da política, depois a gente teve críticas aos mesmos ministros, a gente consegue enxergar em várias situações críticas, primeiro alegando que eles são de esquerda, depois dizendo que eles são de direita, depois dizendo e assim por diante, né. E a dúvida que pairou nos últimos anos é se, a partir de que momento a gente pode, né, ter tido realmente uma manipulação judicial das situações eleitorais do país, ok? Professora, mas a senhora senhores, independente, quero que vocês criem um conceito crítico, quero de coração, sabe qual? É, "Ah, é porque eu gostei que tá certo?" Não. "Olha, gostei muito dessa solução dada pelo Supremo, mas eu sei que ele está errado." Você, como cidadão, pode simplesmente falar: "Graças a Deus ele fez isso." Mas como operador de direito, eu preciso que vocês comecem a verificar o quanto está errado determinadas ações. "Professora, como a senhora está falando de eleição só?" Eu falei: "Não, né, eu não estou falando só de eleição. Quando a gente chama o judiciário para suprir, fazer escolhas públicas, como assim? Para quem não sabe, o executivo é responsável pelas escolhas das políticas públicas desse país e aonde ele vai investir o dinheiro público nas demandas públicas que ele escolhe. E quem escolhe? Um executivo eleito. E na hora que a gente, como eleitor, escolhe aquele executivo, a gente se submete a não ilegalidades, mas às escolhas públicas daquela situação. Então, se você vota num candidato que tem como pauta a educação, ele vai investir a sobra do que ele tem em educação e não vai fazer isso na justiça, né, na saúde, na urbanização, na cultura. E aí, quando alguém demanda ao judiciário, questionando as escolhas políticas, as políticas públicas, sejam municipais, estaduais ou federais, entra aqui um momento em que a gente tem um problema. Eh, Existem situações em que vão haver judicialização e ocorre muito da judicialização em massa de políticas públicas. Mais uma vez, aqui não está se dizendo que está se criando, aqui está se dizendo que alguém foi à justiça, provocou o judiciário, e o judiciário promove uma decisão de cunho político, onde ele intervém sim em políticas públicas. Mas ele faz isso baseado em regra, em princípios básicos. Quando ele fala que o SUS tem que arcar com a medicação de uma criança, quando o SUS tem que arcar com a fralda geriátrica de um idoso, quando o SUS é porque o SUS trata, em termos constitucionais e legais, da universalização do sistema de saúde. E aí ele faz essa base, né, ele vai, né, em cima dessa política pública, insere a decisão judicial como uma forma de manipulação da política pública, baseado em princípios, em normas, em regras.
E querendo ou não, senhores, ele fundamenta a decisão, mas ao fundamentar, ele está esquecendo que ali ele está decidindo uma demanda judicial, quando na verdade ele está fazendo opção pelo legislador ou pelo executivo. Ele está intervindo, podemos não gostar do que eu estou falando. Professora, a senhora acha então que não podia ter demandas contra o SUS? Podem ter demandas contra o SUS, desde que não sejam em virtude de escolhas políticas do SUS. Na hora que o SUS decide como é que eu vou tratar a gonorreia, como é que eu vou tratar hepatite no SUS? A hepatite no SUS é tratada assim. E eles mostram através dos NATs, que são os núcleos de atendimento especiais, vão dizer para você, a hepatite no SUS é assim, pá, a gente faz isso, não funcionar, a gente faz isso, não funcionar, a gente faz isso, não funcionar, a gente bota na fila do transplante. E aí vem o judiciário e fala: "Mas, no particular, ainda tem mais uma opção". E aí, nos Estados Unidos, tem uma terceira opção ainda, que é excepcional. E na Europa, a escolha política do Serviço Público de Saúde foi feita pelo executivo. E quando o judiciário intervém dessa forma, apesar de estar fundamentando em regras, fundamentando a decisão em princípios constitucionais, mas na hora que ele intervém e fala: "Não, mas você vai fazer isso", ele está sim, senhores. Ele atua além das suas competências. Muito bem fundamentado, no sentido constitucionalmente falando, mas ele esquece, sim, que ele está intervindo no executivo. Ele não está intervindo porque o executivo, vamos lá, senhores, diferente é, eu tenho hepatite e o SUS trata assim, A, B, C, D e E. Eu estou na fila esperando até hoje o A, o C, o E. E aí, ações combinatórias, você tem que cumprir o que está na lei, SUS, cumpra, dá a vaga para essa pessoa, dá o medicamento para a pessoa, é uma coisa. Outra coisa é quando ele vai além daquilo que a lei autoriza. A gente chama isso de judicialização de políticas públicas. No ativismo, seus, no ativismo é pior. No ativismo, ele simplesmente faz uma criação jurídica, que a gente diz, né? Ele vai através de uma grande criatividade, ele cria um entendimento, tá? Muitas vezes, antes de eles baseiam muito entendimento, inclusive, em projetos de leis que não foram votados, ou seja, tanto que é interesse social, tanto que é interesse da sociedade, que tem um projeto de lei que está há 20 anos esperando ser votado. Se está há 20 anos esperando ser votado, é porque não foi interesse geral da nação. Ah, professora, nosso legislativo é um cocô, é o judiciário. Pois é, nosso legislativo é um cocô. E quem escolheu esse legislativo foram os eleitores. E se a gente autorizar que o judiciário não mande alguém trabalhar, mas trabalhe por ele, é isso que eu estou explicando para vocês. A gente não está falando de um mandado de junção, onde o judiciário falou assim: vocês estão inertes, façam. Vocês são obrigados nos próximos 90 dias botarem em pauta essa demanda, porque não é isso. Ele está dizendo, já que o legislativo foi inerte, vou eu legislar. Essa é a minha crítica, seríssima, ao ativismo judicial. Professora, mas deixando bem claro, vocês acham realmente que a professora acha injusto quando se dá, né, manda-se dar um medicamento que o particular dá, mas que o público não dá? Senhores, você acha que eu acho injusto mandar o público pagar por uma vacina que não vai reagir, aquela criança tem problemas, tem uma necessidades especiais, é alérgica, e aí por isso ela não pode usar a vacina do SUS. Aí o judiciário fala: SUS, essa criança, pela especialidade dela, vai ter que tomar a vacina que o particular dá, pague. Não é isso que eu estou fazendo para vocês. Eu não acho injusto, mas eu preciso ter análise crítica. Eu preciso ter capacidade crítica de dizer: vamos lá, o SUS é universalista. Ele escolheu, política pública, gente, ele escolheu não dar vacina de herpes. O professor, como a senhora sabe? Porque eu tive que dar na minha filha. Ele escolheu não dar vacina de herpes. Eu vou entrar contra o SUS e vou dizer que ele tem que dar, porque é melhor para a sociedade que tenha vacina no SUS, no Programa Nacional de Vacinação? Não, senhores, isso é intervenção em políticas públicas. E o papel da política pública é do legislativo e do executivo, não é do judiciário. Mas aí o que eu quero trazer para vocês? Eu quero desmistificar que esse ativismo judicial é algo novo. Eu quero desmistificar que esse ativismo judicial é político. Como assim? Não, porque está em voga dizer que né, o juiz, o magistrado, o ministro, vamos ser sinceros, né? O foco dessas críticas sempre são o Supremo. Que o ministro tal é de esquerda, que o ministro tal é de direita, que o ministro tal é do Lula, que o ministro tal é do Bolsonaro. Está em voga. Quando, na verdade, senhores,
eles têm preposições, predisposições, isso é óbvio. Esse papo, a imparcialidade do magistrado, senhores, é uma parcialidade da demanda em concreto. Mas você precisa lembrar que ele é uma pessoa com conceitos, preconceitos e predisposições naturais dele e que ele vai julgar baseado nisso. Então a gente brinca muito que a imparcialidade, ela tem que ser lida como uma capacidade de apreciar aquele caso sem pender para um lado ou para o outro. Mas ele vai escolher um lado ou outro, não por causa das partes, mas porque ele acha certo um lado ou um outro. Um argumento de uma parte ele vai achar mais certo do que o outro. Então, cuidado com esse negócio da imparcialidade, como fosse imparcialidade no sentido, ele tem que ser uma parede, não ter valores, não ter sentimento, e não importa. Não, senhores, não é isso que é imparcialidade. Mas eu quero trazer para vocês é o conceito de que isso não é algo novo. Para quem não conhece, eu acho muito legal, tá? Existe um livro chamado Supremos Erros, Decisões Inconstitucionais do Supremo. O professor está brincando. Não, é um livro. Super indico aos senhores, tá? E aí, senhores, existem uma série de artigos nesse livro, que vem tratando de, olha, decisões do Tribunal Supremo que foram extremamente questionáveis a título constitucional. Tudo bem? Mas lembrando, quem está criticando não é um ser apático a modificações sociais, a escolhas políticas, não. Mais uma vez, quem está criticando são doutrinadores de direito que têm os seus preconceitos, têm as suas pré-definições, ok? E o exemplo disso, para quem não sabe, professor Ives Granda, da Silva Martins. Professor Ives Granda é um dos maiores doutrinadores de direito tributário constitucional desse país. Tudo bem? E ele é uma pessoa claramente e sempre manifestadamente de direita. Tudo bem? Vou pedir um minuto para o senhor, rapidinho. Desculpa, senhores. E aí acontece, ele veio fazer uma crítica ao agir do tribunal, né, do Supremo Tribunal Federal, quando ele da lei de biossegurança, ok? E ele veio falar, o artigo 5º da lei de biossegurança é algo claramente inconstitucional, mas pelo Supremo foi considerado constitucional. A biossegurança, senhores, trata da questão do uso de embriões como instrumento de ciência. Professora, como assim, senhores? Na Constituição brasileira, né, a pena de morte, ao nascituro, nas palavras do professor Ives Granda, em sentido amplo, é garantida. Por quê? Porque o ministro Ives Granda entende que a possibilidade de você pegar um embrião e fecundar in vitro e trabalhar com células-troncos seria algo extremamente inconstitucional, porque você estaria violando o direito à vida daquele embrião, ok? Professora, é a discussão da célula-tronco, é a discussão da fecundação in vitro e tudo mais. E ele faz, né, uma comparação, inclusive, com o projeto Tamar, onde a gente, como sociedade, a gente consegue assegurar embriões de tartaruga, tá? Ovos de tartaruga, cuidar dos ovos de tartaruga com mais zelo do que nossos embriões. Professora, a senhora concorda com ele? Não é meu momento de levantar esse embate com vocês. É só para questionar vocês críticas que existem e que são muito predisponíveis em virtude do lado político que você segue, tá? Da mesma forma, nesse livro Supremos Erros, existe uma crítica fenomenal à DPF 54, que autoriza o aborto do feto anencefalo. Professora, pelo amor de Deus, senhores, de novo, não estou aqui para dizer se eu concordo ou não concordo. Estou dizendo para vocês que isso aqui é ativismo judicial. Professora, por quê? Porque a lei diz quando você pode abortar ou não. E o fato da sua criança não ter expectativa de sobreviver, mas sim somente de nascer, não autoriza legalmente você realizar o aborto. A senhora está querendo dizer que a senhora não concorda com a DPF? Pelo amor de Deus, eu concordo. Porque existe um princípio básico da dignidade da pessoa humana e que esse princípio, às vezes, as pessoas precisam, com todo respeito a quem entende diferente, lembrar que a mãe não é incubadora. Mulher não é incubadora.
Mulher é um ser. E sim, exigir que uma pessoa se coloque em risco para poder parir uma criança anencéfala. Professora, que risco? Para quem não sabe, tecnicamente falando, a criança anencéfala, dependendo do grau da anencefalia dela, ela não vai ajudar na hora do parto. É, senhores, o bebê ajuda na hora do parto. O bebê se movimenta, o bebê faz esforço, a criança ao não fazer os próprios esforços, o fato da criança não gerar, por exemplo, o trabalho de parto, bota a mãe em risco. A crítica aqui que eu faço, de novo, como mulher, de novo, a crítica da DPF 54 e a crítica do embrião in vitro é mais uma vez lembrar o seguinte: o embrião in vitro, por mais que tenha vida, ele não subsiste sozinho. Por mais que tenha se chegado ao ponto da ciência, onde eu consigo fecundar um óvulo com esperma, né? E dali poder gerar uma vida, se colocá-lo dentro de uma mulher, a gente esquece. O embrião in vitro, por mais que seja algo muito difícil de lidar, e é muito difícil de lidar por uma questão básica, religião. Porque cientificamente ele não é um feto, porque ele está fora do organismo no qual ele necessita para sobreviver. Aquele bebê, por enquanto, ele não é capaz de se desenvolver e nascer in vitro. Então, por enquanto, fica aqui a colocação da crítica ao professor Ives Granda. É uma crítica muito mais moral e religiosa do que técnica. Aqueles que criticam o ativismo judicial do Supremo nesses casos, eles deixam de observar que direito e moral não se confundem, direito e religião muito menos. Mas é difícil, por quê? Porque não somos seres, não somos paredes. E tudo que a gente acredita, acaba refletindo naquilo que a gente critica, naquilo que a gente desenvolve. Tudo bem? Além da questão da biossegurança, além da DPF, a gente veio e assistiu de camarote críticas à declaração da união, da equiparação da união homoafetiva com a união estável. Professora, você está brincando que a senhora vai criticar isso. Não, senhor. Eu estou mostrando para vocês que existe um livro que tem clara, clara, claro declínio de direita. São pessoas conservadoras no sentido religioso de se falar e que vêm declarar, fazer críticas severas ao Supremo de ativismo. Só que, senhores, olhem para a professora mais do que concorda com a união homossexual. Eu, assim, mas o texto da Constituição fala em homem e mulher, tá? E em 88, senhores, a gente tinha opção de não falar de homem e mulher. E a nossa sociedade na época, não aceitou isso. E o nosso legislador nos últimos 8 anos, ele é, ou 12 anos, majoritariamente de direita. E a direita brasileira confunde o conservadorismo, né, com "não, que não vale a pena". E aí, senhores, essas pessoas que acabam não concordando com as relações homoafetivas esquecem que o não concordar não deveria extirpar dessas relações o fato de elas existirem, e que por existirem elas têm direitos. É isso que as pessoas não concordam. Na hora que a gente diz que a gente tem que reconhecer a união homoafetiva, as pessoas deixam de entender que: "Ah, eu não concordo". Ninguém perguntou o que que você acha. Só a gente não pode ignorar e dizer que eles não existem. E quando a justiça reconhece a união afetiva, ela está reconhecendo para fim de separação de bens, de herança, de questões previdenciárias. É isso. Ninguém está na justiça dizendo se é certo ou errado, porque não cabe à justiça dizer moralmente o que é certo ou errado para ninguém. Mas cabe dizer, ao escolher ter uma união homoafetiva ou heteroafetiva, o senhor tem direito a receber benefício previdenciário, porque o intuito daquela união foi constituir família. Mas a gente tem esse livro incrível, criticando de uma forma extremamente. Qual o problema da crítica? Ela sempre, quem tiver a oportunidade de ler, eu até tenho um PDF dele, vou cometer um ilícito aqui não, ele se tornou de publicidade, de disponibilidade pública, graças a Deus. Eu disponibilizo para vocês aqui no Teams. Ele sempre começa com uma crítica técnica. Quando a gente reconheceu ali que o homoafetivo é equiparável à união estável, a gente reconheceu equiparável à família. Qual o problema? A gente só conseguiu equiparar a união estável à família, porque na Constituição a gente diz que consiste família, a união entre homem e mulher. E aí ele vem fazendo a crítica. O problema é, por mais que eu concorde ou não, tecnicamente está errado.
né? É equivocado o judiciário fazer isso. Só que depois ele continua a crítica, aí você vê uma crítica muito mais de religião, de moral, que aí perde base a crítica. Aí você fica triste porque você está lendo. Porque eu fiquei triste quando eu acabei de ler o livro. Mas além disso, senhores, tem, né, a questão que a gente precisa começar a analisar. Tem se batido muito na questão do inquérito da fake news e outras oportunidades que o Supremo tem agido de ofício, né? E fica aqui a dica, professor ministro Marco Aurélio aposentado, nosso decano aposentado do Supremo, vem ser imputado como sendo o único ministro do Supremo que não é de esquerda. Por quê? Porque ele foi o único que criticou viamente, a instauração do inquérito. Senhores, a instauração de inquérito no direito material, no mérito do que está sendo apurado, merece críticas. O de ofício, eu vou ser muito sincero com os senhores, é de uma hipocrisia sem limite, porque isso acontece na primeira e na segunda instância do país inteiro, baseado no Código de Processo Penal, e eu nunca vi ninguém reclamando. Eu nunca vi a sociedade se mobilizando quando o judiciário instaura inquérito de ofício para apurar crimes. Quando você vê o judiciário, primeira instância, juiz, desembargador, instaurando inquérito de ofício para apurar, sabe o quê, por exemplo, senhores? Falsidade ideológica na hora que apresenta o documento durante a audiência, na hora que mente durante a audiência. Ninguém se incomoda com agir de ofício ali. Mas hoje a questão do inquérito das fake news gerou toda essa perturbação da ordem. Tudo bem? Mas, de novo, ele aqui, o ativismo, a gente precisa muito lembrar disso. Aqui ele não foi instado a se manifestar. Judicialização como ativismo, a gente lembra aos senhores. O judiciário foi instado a se manifestar. A questão do inquérito da fake news, ele não foi instado, mas ele tem direito de se manifestar raríssimas vezes, mas ele tem direito de se manifestar de ofício. Tá? E para concluir, senhores, vou lembrar para os senhores, sabe as palavras do professor Manuel Pedro Pimentel, um dos maiores professores de direito penal desse país, que na USP um dia ele falou: nem a pretexto de fazer justiça e se deve admitir que o juiz decida contra as leis, pois isso levaria à ditadura ainda pior do que a encerrava no Brasil naquela época, a ditadura do Poder Judiciário. Então, assim, professora, a senhora acha que a gente vive hoje na ditadura judiciária? Senhores, não acho. Não acho que a gente está longe de viver numa ditadura judiciária. Mas o meu maior medo é que vocês saiam da universidade sem fazer essa crítica de que quer ver o que vai mais incomodar vocês? Na hora que o judiciário disse que homofobia é crime, ele disse que homofobia é crime, equiparando a homofobia à lei de racismo. E não existe meio através do português, da interpretação, de qualquer agir que você seja capaz de ler a lei de racismo e identificar homofobia ali. Professora, a senhora contra a criminalização da homofobia? Não sou contra, de forma alguma. Ela veio tarde, mas ela veio através do órgão errado. E aí, como professor de direito penal, senhores, não existe crime sem lei que anteriormente defina. Quem definiu homofobia não foi a lei, foi o Supremo. E para mostrar para vocês uma nova situação complicada, o Supremo está discutindo nesse exato momento a descriminalização do uso da maconha. Quem diz que maconha é entorpecente é uma portaria da Anvisa. E quem diz que é crime usar entorpecente sem a devida regulamentação legal é a Lei 11.343. O Supremo quer dizer que, ao tipificar o uso da maconha como crime, o legislador estaria violando liberdades individuais. Senhores, toda lei que nos limita, toda lei que nos, né, imposta de uma forma generalista, como forma de regular nossa vida em sociedade, é uma limitação de nossos direitos. Porque o direito de um começa quando o seu termina. Então fica aqui minha colocação do que, e deixando bem claro, tirando aqui o preconceito que a professora tem com o usuário de drogas, não importa qual seja ele, já fica aqui a dica, todas as medidas que o judiciário tomou, o Supremo tomou, tanto na biossegurança, quanto principalmente do aborto do anencefalo, tanto da homofobia, são medidas judiciais que a professora, como cidadã, diz que bom, mas como operador de direito, eu não posso dizer que bom, tá bom?
senhores. Espero que fique aqui a dica, fique aqui a reflexão sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido esses 50 minutinhos com a professora falando sem parar, tá ótimo. E fica a dica, senhores. Não é porque a gente gosta como cidadão que a gente tem que aprovar como operador do direito, tá bom? Uma boa semana para vocês, um bom final de semestre. Fiquem com Deus para quem acredita e beijo grande, viu?